Ok, então tá bom. Ok, então vamos lá para esse caso aqui. Quem que vai comandar esse caso aqui? Escolhe alguém, Arnaldo. Pode ser a doutora Silvia. Então tá bom, Silvia, vamos lá. Boa noite. Boa Então, noite. essa paciente, 25 anos, médica, ex-aluna, veio em 2011 para avaliar a lente de contato. A ceratometria dela está aqui, 43,62 por 44,37 a 170, 43,75 por 44,62 a 15. O AR dela aqui é... Ela só uma coisa, Silvia, ela era uma usuária de lente de contato, nunca teve problema com lente de contato. Ela é uma cliente antiga, que eu acho que eu já atendia desde antes dela fazer medicina. E, no entanto, ela, depois de muitos anos usando lente de contato, já como médica, ela começou a trabalhar em CTI, hospital, e começou a ficar com medo de pegar alguma infecção no hospital pelas lentes de contato, tá? Tá. Essa é a razão dela procurar para fazer lente de contato, para fazer cirurgia refrativa. Tá, então 2014 fez a reposição da lente rígida, menos 7,5 nos 2 olhos, acuidade de 1. Aí, em 2018, piora da visão, essa é a ceratometria, 43, menos 6, 9,8. Não estou entendendo esses números, não. O menos 6 é o quê? Isso aí são etiquetas de lente de contato. Isso aqui é só para mostrar. De lente de contato. Tá. Vocês observem que a ceratometria dela é 43, 62 e 44, praticamente esférica. Nesses casos, gente, eu dou opção, eu opto por colocar a lente 0,25, o meio abaixo de cá, ou em cá, se tiver um pouco de astigmatismo, como vocês estão observando aqui, e aumenta o diâmetro. Vocês observam que tem um diâmetro de 9,8. Dessa forma, a gente tem uma centralização, um pequeno toque central, que é aquela adaptação em 3 toques. Isso aí dá um conforto absurdo. Isso aí é tudo da lente, beleza. Okay. Certo. Fez vários controles de lente de contato, mapeamento de retina. O mapeamento dela não tinha nada. Mapeamento anual, refração estática, menos 6,5. Beleza. Pra frente. Isso aí era a refração dela, tá? Ela fez 2014, estática, estava menos 7,5. E depois estava 6,5, ou em 2011 estava 6,5? Aqui tem um negócio na frente aqui que eu não sei o que é, mas em 2018 ela voltou com piora da lente de contato, com da visão, e vamos para frente aqui. Tá. E ela, em 2021, aí começa realmente a história dela. Então, vai lá, em janeiro de 2021 ela voltou. Então, em janeiro de 2021, ela voltou para avaliação de cirurgia refrativa, usando as lentes de contato. Trabalha em hospital, preocupada com infecção. Menos 7,8. Ô, Reinaldo, pois não? Para resolver o seu problema do que está na frente, clica em cima do que seja que esteja na sua frente e carrega para o lado e joga para o lado, que aí some. O que está aparecendo aí na sua? Qual janela que está te incomodando aí? Não, aqui agora é o seguinte, está aparecendo agora é a janela do pessoal aí mesmo. Deixa eu ver se eu consigo. Seja o que estiver te incomodando, clica em cima, trava e joga para o canto. Entendeu? Eu não estou sabendo mexer com o mouse aqui, o mouse não está funcionando. Mas tá bom, pode continuar. Você está sem pilha? Não sei. Não sei o que é que está acontecendo aqui, mas... O mouse deve estar com pilha fraca. Mouse off, está passando. Você passou uma para frente. Volta uma aí, por favor. Pois é. Então, vamos lá. Aqui? Tá, isso. Então, vamos lá. Isso foi 2021. Tá. Pode passar. Microscopia normal, PAC 609 e 610. Ó, que córnea grossa. Aí, aqui na topografia, né, a gente vê essa simetria inferior, um astigmatismo mais oblíquo. Pouco mais. Tá diferente, um astigmatismo mais oblíquo aqui, né? Mais ou menos no eixo de 160, 156. No olho esquerdo, mesma coisa, mais ou menos no eixo de 40. Essa baixa de visão dela aqui de 0,8, 0,9, tem algum motivo ou era porque era
paciente usuário de lente de contato, quando você faz a refração, tira a lente de contato, às vezes, pela alguma alteração de superfície, pode ter uma pequena baixa de visão, mas 0,8, 0,9 é uma visão normal, né? Tá. Essa refração que está aí, essa 7,5 e 7, é o grau estático dela ou é a lente? Porque aqui no seu canto superior direito, É um estático, é. é porque talvez onde esteja essa tela sumindo aí, no canto superior direito, tá assim, refração estática, menos 6,5 nos dois olhos. E aí Menos aqui, 6,5. lá em cima, no canto Tá. superior direito. E embaixo aqui, 7,5 e 7. Aí eu vou considerar a Isso, refração pode estática. considerar. Eu não sei exatamente, mas isso aí, possivelmente, eu tirei a lente de contato e fiz uma refração, e talvez nem seja estática. Mas essa paciente, como ela já era uma paciente antiga, ela tinha uma refração estática já estável de muito tempo, tá? Não preocupa Tá. com a refração, não, que estava estável. Tá. Então, primeiro, né, essa topografia foi feita com a lente suspensa? É ótima pergunta. Então, vocês observam que todo usuário de lente de contato com uma córnea irregular, a primeira coisa que você faz antes de pensar em cirurgia refrativa é o quê? Suspender a lente. Entendeu? A lente até que essa topografia seja uma topografia regular ou comprove a irregularidade. Ok? Então, antes de fazer qualquer coisa, suspender o uso da lente de contato e repetir a topografia. Ok? Isso. Tá. Então, foi feito então isso. Você observa, então, que 15 dias depois, sem lente de contato, repetir a topografia, e você vê que já melhorou bem o padrão da topografia, mas continuou uma topografia assim meio, né? Não sei se estou percebendo, mas assim, uma perda de ortogonalidade, oblíquo, né? Uma simetria inferior, uma coisa, essa cor não está bonita. Não, tá bonita não. Pois é. Então, você operaria ou não, Silvio? Não, Pentacam primeiro, aí. Então, tá aí o Pentacam. Certo. Então, vamos te dar um zoom aqui no Pentacam. Tá, tranquilo. Então, K1, 43,5. Podemos para frente? Pode? Peraí. A asfericidade é boa. Aqui nesse mapa, né? Só esse astigmatismo. Oblíquo mesmo. Pode passar. Você vê que lá embaixo, né, no mapa, lá embaixo. É. Agora realmente confirma a paquimetria ultrassônica. Isso. O mapa refrativo. Beleza. O Kisa, de 44. A espessura, né? Tá lá na linha inferior. Elevação posterior. Não, você está vendo aí, na próxima. esse não é o mapa para você ver a elevação posterior, não. Eu sei. Esse é o mapa para você ver os índices refrativos, tá? Isso, tá. Vamos ver. Aqui sim você vê a elevação posterior. Isso. Lembrar que esse mapa da direita, o do meio da direita, é aquele mapa onde o aparelho tira os 3,5 milímetros centrais para acentuar qualquer elevação posterior, tá? Certo. Então, isso aí que é o mapa que você deve olhar. O da direita, que é a elevação posterior do meio. E embaixo, quando tem uma diferença significativa, ele vai ter o mapa inferior não vai estar da mesma cor. Então, já é um sinal também de ser mais atento. Olha aí agora os outros índices aí. O arte máximo. Normal, o arte máximo normal. De progressão. Não tem. O de progressão está indo bem, o BAD-D também. Nada chama atenção nesse mapa aqui, não, professor. No olho direito, uma córnea bem espessa. Perfeito. Tirando só que continua com aquele astigmatismo meio estranho, né? Apesar de ter ficado já... Esse exame já foi feito depois que foi feita aquela topografia. Consequentemente, era essa topografia mesmo do paciente. Vamos lá, o que mais? Beleza, esse mapa aqui também não me chama muita atenção, não. Né? Tem uma asfericidade 0,17, a ceratometria é aquilo mesmo da topografia, esse astigmatismo desse jeito, pode passar?
Aqui o Kisa 28 e HD 0006. Percentual, tá? O Kisa, tranquilo. Os índices, tranquilo, né? Tá tudo Vamos bem. para o mapa de Belém Ambrósio. Lembrar que esse mapa, Eu acho. essa tela da esquerda, ela foi desenvolvida pelo Belin. Ele que tirou essa parte de 3,5. E a parte da direita foi desenvolvida pelo Ambrósio. Alguma coisa você vê de Você diferente? fala dos mapas? Você vê alguma coisa diferente aí? Não. Tudo muito tranquilo aqui. Tudo muito tranquilo. Então tá aí mostrando os mapas, então, todos os mapas. Aí eu pergunto você, você operaria essa paciente? Operaria. Né? Se ela tem essa córnea espessa desse jeito aí, ela tá com quantos anos agora? 2011, ela tinha 25 anos. 2021 tá com 35 anos. 35 né? anos. 7 vezes 15, 105. Vai tirar, ela vai ficar com 500 micra de córnea, praticamente. Então, eu perguntaria, você operaria PRK, LASIK, FENTO-LASIK? O que você faria com essa paciente? Eu acho que por conta desse astigmatismo oblíquo, né, que a gente está vendo aí, a esfericidade está até um pouco mais baixa, né? Tá de 0,15 e tudo. E acho que poderia propor para ela, assim, contora para ela, por esse astigmatismo oblíquo, né? Perfeito. Então, tá aqui. Então, nós temos duas coisas que chamam atenção. Nós temos uma assimetria, né? Que esse astigmatismo é meio assimétrico, às vezes um pouco irregular. Tem também uma alta miopia e tem, às vezes as pessoas falam de CRM positivo. Eu não tenho nenhum problema em operar médico. Eu acho que não tem nada a ver. Eu não mudo minha rotina, faço a mesma coisa que eu faço com todo mundo. Então, eu não trato diferente. A gente começa a ter problema quando a gente começa a querer fazer melhor do que a gente faz de rotina. Então, você operaria essa paciente? Está aí os índices. Que apareceu aqui o astigmatismo aqui depois, ó. Menos 1,5 a 140. Operaria sim. Vocês observem que depois... muito boa. E você observa o seguinte, Silvia, que depois que foi suspensa a lente de contato. A lente de contato, essa refração dela expressou um astigmatismo, que é compatível também com a topografia. Né? Isso. Quando você põe uma lente de contato, você muda muito a refração do paciente. E, às vezes, demora muitos dias, principalmente um paciente que já usa uma lente o dia todo, por muitos anos, essa lente pode deformar a córnea a ponto de alterar a refração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não ficar aquele operando. O paciente chega, você já vai ficar doido para operar, e o paciente quer operar e vai lá e opera. Aí tive uma surpresa. Não foi surpresa. Esse paciente foi mal operado, porque se operou uma córnea que estava sob efeito de lente de contato. Bom, então, foi então exatamente essa conduta. Foi sugerido, então, um PRK contoura, por ser uma córnea irregular. Você falou muito bem, uma córnea com uma esfericidade quase que plana. Você imagina, se você aplana, se você tivesse, por exemplo, fosse fazer uma ablação esférica, coisa que o nosso aparelho já não faz mais, ele só faz asférica, seria terrível. Você deixar esse paciente com uma esfericidade positiva, com uma péssima qualidade de visão. Então, essa paciente, então, aí os mapas do Topolizer, do EX500, aqui estão os mapas da cirurgia, aqui os mapas do Topolizer. Vocês observam que existe uma reprodutibilidade muito grande. Observem para vocês verem, ó. Como é que é muito parecido os mapas, então existe uma reprodutibilidade. Então, a gente sempre que tiver córneas irregulares, altos astigmatismos, assimetrias, e desde que não seja ceratocone, o contorno não foi feito para fazer cirurgia em ceratocone. Então, a gente deve optar pelo contoura, porque a regularização da córnea vai melhorar a qualidade de visão. Frequentemente, a gente tem uma qualidade visual melhor do que 20/20 nesses casos. Então, lembrar que sempre... Você fez um PRK topo guiado.
Topo guiado, exatamente, o Contura, né? Que é a nossa plataforma. Então, a gente deve atender sempre a expectativa do paciente. E observe que essa paciente foi minha paciente durante mais de 10 anos. Eu nunca indiquei cirurgia refrativa, ela estava bem adaptada com lente. O que eu fiz foi atender a expectativa dela, que na época era lente de contato. Agora, quando o paciente se manifestou interessado em refrativa, a gente então vai fazer os exames, a avaliação, para que a gente possa ver se é possível atender a sua expectativa, né? Sempre fazer um exame de retina, isso aí é fundamental. A topografia simétrica sempre é um desafio, né? É o principal. Por favor. Vocês veem que não é fácil, não, né? A turma está aí. A turminha aqui é do barulho. Bom, a topografia, então, essa simetria sempre é um desafio. A gente tem que primeiro afastar uma doença, para depois pensar em cirurgia. Foi o caso que nós fizemos aqui. Então, no caso aqui, afastamos uma doença e fizemos o melhor tratamento, que é o tratamento personalizado, chamado Contura, nessa plataforma do EX500. Né? Uma córnea que estava aquela topografia, o Pitacan, nos casos desse, gente, é essencial. Jamais operaria um paciente dessa com a topografia, com uma simetria, um astigmatismo oblíquo, principalmente um pouco com perda de ortogonalidade. Tudo isso aí é uma suspeita muito grande de um ceratocone. Então, a gente tem que estar bem documentado para a gente ter certeza que não se trata de um ceratocone. E o tratamento topicado deve ser considerado a primeira opção nesses casos. Eu falo sempre o seguinte, se é um paciente que tem recurso, você tem o direito de cobrar mais, porque nós cobramos pelo nosso trabalho, pelo nosso tempo, pelo nosso conhecimento. Então, se você tem um trabalho adicional para poder avaliar se é um tratamento topoguiado, você também tem, se você for do seu interesse, um paciente que tem condições, você pode também cobrar desse paciente a mais em função do tipo de tratamento que ele está fazendo. Bom, esse é o caso então, de topoguiado. Alguém tem alguma dúvida sobre indicação? Pois não? Eu tenho uma dúvida, professor. Porque é o seguinte, não é em relação ao caso, nada disso não. A dúvida que eu tenho é, quanto a mais o paciente paga por um tratamento desse? Você sabe? Nesse caso, essa paciente não pagou nada a mais, porque ela não pagou nada, porque eu não cobro dos médicos. Mas, na verdade, não cobro desses ex-alunos, assim, eu não cobro, não. Mas, no caso, quando é um paciente que tem condições, eu cobro aí R$1.000 a mais, alguma coisa assim, não é também ficar explorando o paciente, porque o paciente pode pagar. Lembrar que não existe coisa pior para o paciente do que um paciente... Só um minutinho, Alice. Vou ligar lá fora, vai para casa. Para. Então, é o seguinte, não existe nada pior para a sua imagem do que você cobrar de um paciente R$8.000 e do outro paciente você cobra 3. Ele vai se sentir lesado. Então, tomar muito cuidado com isso. O fato de ser um paciente ter condições, você não deve também fazer um preço que não seja baseado naquilo que você faz normalmente. Às vezes, o paciente mais carente, a gente pode... Tem só um minutinho, por favor, gente. Ai, gente, é assim, né? O pau agora vai quebrar. É difícil, e a gente, quando é criança, fala que um trem que não pode, aí que a gente quer fazer o trem mesmo, não tem jeito, não. Tem que trancar a porta, Fê. Tem que trancar a porta aí, Reinaldo, porque vai ficar uma curiosidade. Não, agora eu já falei com a avó lá para poder segurar ela lá fora. Bom, mas então, gente, desculpa aí a interrupção. Alguém estava falando alguma coisa aí. Repete, por favor. Não, só estava falando sobre o preço, né? Quanto que o paciente pagaria por né, por isso? Se esse preço... Porque, assim, a dúvida que eu tenho é se esses valores são tabelados lá na Ocular Laser
ou Não, se lá no cada Ocular médico Laser faz é um pouco. tabelado. Não, no Ocular Laser tabela a taxa do laser, a taxa do fento e os anéis. Isso é o preço único para todo mundo. É um pouco mais barato para os sócios e vocês pagam também a taxa do sócio. Foi um acordo que nós fizemos como diretores lá do Ocular Laser. Agora, os honorários ao Ocular Laser não interferem. Quando vocês estiverem já habilitados, diplomados e tudo que vocês tiverem sua clientela, vocês podem cobrar o que vocês estiverem achando que deve ser cobrado de acordo com a consciência de vocês. Aí, depois é bom vocês pegarem um valor médio de mercado, porque se vocês cobram muito abaixo, vocês não vão estar valorizando o trabalho de vocês. Se cobra muito acima, vocês não vão ter cliente. Porque o cliente hoje, gente, o principal fator que determina um paciente operar é confiança no médico. O segundo é se o plano de saúde paga. São os dois principais fatores. Às vezes o paciente faz a cirurgia, por isso que você tem que questionar muito na indicação qual o motivo dele operar. Porque se é porque o plano paga, não opera esse paciente, não. É um paciente que está operando porque o plano está pagando. É aquele indivíduo que quer usar o plano como se fosse uma pessoa que não importa de bater o carro porque tem seguro. Então, é importante que o paciente tenha um motivo real para ser feita a cirurgia. Não opera só por questões de facilidade, questão de convênio, essas coisas, não. Esse paciente não vai te valorizar. Bom, mais alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Alguma dúvida sobre indicação de cirurgia personalizada? Doutor Reinaldo, Cláudio Cury. Não. Oi, Cláudio. Boa noite. Boa noite. Eu fiz uma observação aqui sobre a topografia, sobre a paquimetria, Sim. que me chamou a atenção o valor da paquimetria. E uma coisa que, por ser corneólogo também, a gente fica pensando em distrofias. Então, teria sido uma coisa que eu ia avaliar também para ver, apesar de que, se a gente estiver pensando em FUX, a paciente ainda não está na idade. Mas no primeiro slide tinha ele estava assim, MEC normal. Primeiro slide. Isso, bem lembrado, Silvia. Todos esses pacientes, Cláudio, principalmente córneas mais espessas, isso é muito boa sua observação. Esses pacientes é feita uma microscopia especular e, para mim, o melhor microscópio especular que tem chama-se uma boa lâmpada de fenda. Se eu tiver uma excelente lâmpada de fenda, eu tenho uma das melhores lâmpadas de fendas que eu conheço. Essa lâmpada de fenda me dá uma capacidade de avaliar o endotélio com muita segurança. Eu faço a microscopia especular, mas também faço uma boa microscopia, porque a gente tem que afastar, gente, uma córnea espessa, se é uma córnea que tem uma espessura grande ou se é uma paciente que tem uma córnea com edema, um edema subclínico. Nada impede que ela possa ter um edema subclínico, principalmente paciente de mais idade. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Córnea muito grossa é bom, mas grossa demais, fica antenado aí, porque pode acontecer isso que o Cláudio está levantando a possibilidade. Boa observação, Cláudio. Era só esse meu ponto, né? Eu estou com um paciente aqui em Montes Claros que ele tem 25 anos e é cheio de excrescência no endotélio e tem uma contagem baixa de endotélio, apesar de não ter edema de córnea. Entendi. Esses casos, a literatura diz que o excimer laser não interfere na contagem endotelial. Mesmo médicos que são muito assim, o Habib, por exemplo, que é o maior especialista em microscopia especular do Brasil, ele não contraindica o tratamento refrativo, desde que o paciente realmente não tenha uma córnea descompensada. Então, o fato de ter fluxo não vai ou ter essas excrescências aí, não vai contraindicar. Agora, eu acho que a cirurgia refrativa deve ser feita para córneas normais. Porque se daqui a alguns 10 anos esse paciente tiver uma descompensação e procura, às vezes, um médico mal preparado, ele pode inferir que aquela descompensação foi pela cirurgia refrativa. Entendeu? Aí você vai ter que ficar explicando e pode ter... Eu falo o seguinte, o paciente tem algum problema na córnea, endotelial especificamente, eu não sei se eu... Só o paciente teria que me convencer, isso que o Arnaldo fala. O paciente teria que me convencer de que ele vai para ele é importante a cirurgia. Mais alguma observação sobre esse caso, gente? Arnaldo, você quer fazer alguma colocação aí?
Reinaldo, o tratamento topoguiado aí está muito bem indicado, realmente a indicação é essa. Agora, lembrar o seguinte, como nós já comentamos anteriormente, a boa indicação do tratamento topoguiado é quando você tem uma aberração, uma irregularidade corneana não relacionada à ectasia. Aquele paciente que tem uma topografia absolutamente ingênua, se você fizer um tratamento topoguiado e um tratamento Wavefront Optimized convencional ou Streamlight, o resultado será bastante semelhante. Então, realmente, o tratamento topoguiado deve ser realizado nesses casos, quando realmente existe uma indicação em termos de irregularidade e aberração corneana que pode ser melhorada com esse tratamento customizado. Perfeito. Bom, vou passar para um outro caso aqui. 161. Vamos lá. Ok. Então, vamos lá. Quem que vai apresentar esse caso agora, não? Vamos convidar aqui o doutor Cláudio Cury, que está na área aí, para nos ajudar. Doutor Cláudio, então vamos lá. Bom, eu vou tentar daqui, porque eu estou do celular e a presbiopia, mas já sabe, né? É desde quando que garoto tem presbiopia? Isso é espaço de acomodação, isso aí. Vamos lá. Então, a paciente, 48 anos, que não quer usar óculos, e que nem eu também não quero. Em março de 2020, veio para avaliar a cirurgia refrativa. Fundo de olho com escavação papilar, estou imaginando que é normal, história familiar de glaucoma do pai. A refração atual dela, mais 1,25, mais 1,75, com adição de 1,5. Com 48 anos, está bom, né? Paquimetria ultrassônica, 571, 570 no olho esquerdo. Topografia. Estou vendo aí um Boltai a favor da regra, uma ceratometria 43,5 no mais plano, 44,26 no mais curvo, do olho direito. No olho esquerdo, 42,5 no plano, 43,72 no mais curvo. Aparentemente inocente. Índices aí. No olho direito parece ter um índice um pouco alterado. O do esquerdo parece que está tudo ok. Certo. Conduta. Não operar, H-LASIK, HPRK, faco refrativo, lente de contato, outra. Eu iria fazer uma avaliação mais profunda da córnea dessa paciente para descartar uma possível ectasia existente ou frustro nesse olho direito, principalmente. Mas está parecendo um olho que vai dar para operar, mas ainda não ia bater martelo, não. Entendi. Estou tentando, agora apareceu, gente, esse Beck, já desisti dele, viu? Apareceu agora outra imagem aqui, que eu não sei que diabo que é aqui. É dureza. Toda hora aparece um negócio aqui. Reinaldo, eu já diagnostiquei o seu problema aí. O seu mouse está com a pilha fraca, então de vez em quando ele conecta e desconecta. Por isso que você troca, quando terminar essa apresentação, põe 2 pilhas novas aí, 2A, que vai resolver seu problema. Ok? Combinado. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu tirar isso aqui. Agora eu consegui, agora. Pronto, tirei aqui. Pronto. Então, Cláudio, considerando a história familiar desse paciente, uma escavação papilar, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma propedêutica de glaucoma. Como eu já falei com vocês, eu acho que cirurgia refrativa, gente, é para pacientes normais, córneas normais. Embora não exista uma contraindicação formal, a gente tem que conversar muito com o paciente que tenha outra doença, para dizer para ele que não tem causa e efeito,
mas que é um caso que a gente tem que avaliar as duas coisas, se ele tem um glaucoma, pré-perimétrico e tudo, não tem contraindicação. Mas os pacientes têm que me convencer que deve operar para exatamente a gente ter só um problema para acompanhar. Bom, então, esse paciente aqui tinha um campo visual normal, um exame totalmente normal, e então foi liberado pelo departamento de glaucoma para a cirurgia. Então, voltamos aqui, o Cláudio pediu um Pentacam, tá certo? Tem aqui realmente alguns índices alterados, uma ceratometria normal, né? Uma córnea, um pouco astigmatismo. Então, antes de qualquer coisa, gente, qualquer uma dessas condutas pode ser interessante para o paciente. Agora, é muito importante você discutir com ele todas as possibilidades, as vantagens e desvantagens de qualquer técnica, entendeu? Então, inclusive, considerar a possibilidade de não operá-lo se nenhuma dessas técnicas atender a sua expectativa. Então, eu falo com eles as vantagens de fazer um H-LASIK, as vantagens de um HPRK, as vantagens de uma faca refrativa, vantagem de lente de contato e as desvantagens. E eu troco uma ideia com o paciente para ver o perfil do paciente, para ver para que lado que a gente vai com o tratamento, tá certo? O paciente tem o direito de saber quais as opções de tratamento. Não é que ele vai decidir o tratamento, mas eu vou ver aquilo que atende à expectativa dele. Nosso objetivo é atender a expectativa do paciente, ok? Então, essa foi a minha conduta, e depois de conversar muito com o paciente, esse paciente optou por fazer a refrativa mesmo. E, nesse caso, o Cláudio, como ele tinha interesse em não usar óculos, ou pelo menos não ficar dependente de óculos, gente, eu nunca falo com o paciente presta que não vai usar óculos. Eu posso reduzir a sua dependência. Isso para você é suficiente? Ah, não, eu quero ficar sem óculos. Então, não é cirurgia refrativa que você precisa na córnea. Não tem que pensar em outra alternativa. Eu coloco esse paciente, fiz um teste de lente de contato com esse paciente, deixei esse paciente com a lente de contato e esse paciente ficou muito satisfeito. Ele ficou o dia todo, foi trabalhar com a lente de contato e fez uma diferença grande. Ele achou que ficou muito bom. Então, considerando a boa adaptação, eu optei por fazer nesse paciente um H-LASIK. E H-LASIK, a primeira opção minha, independente do grau, é o LASIK, embora eu saiba que baixas hipermetropias têm um resultado muito bom com o PRK. Muito bom. Tá certo? Agora, principalmente em jovens, o H-LASIK é muito superior ao HPRK. Então, Cláudio, nesse caso, Cláudio, apesar dessa imagem, essa imagem não me preocupou, talvez porque eu tenha muito costume com esse aparelho. Esse aparelho, ele qualquer assimetria, ele dá um índice alterado. Esse aqui foi o índice de assimetria escleral. Mas o índice mais importante de assimetria é o IS, nesse topógrafo. O topógrafo estava normal, os dois índices IS estavam normais, eu não vi necessidade de fazer um Pentacam. E uma córnea de boa espessura, uma hipermetropia que você não tira no centro, uma acuidade visual muito boa, eu não vi necessidade de fazer o Pentacam. Seria bom fazer o Pentacam? O Pentacam sempre é bem-vindo. Só que eu faço um exame, quando esse exame muda a minha rotina, eu penso em mudar a minha rotina. Se eu estivesse pensando em fazer uma faco refrativa, eu teria feito com certeza teria feito o Pentacam, porque ele me dá outras informações necessárias para o cálculo de lente. Então, nesse caso, como ele optou pela cirurgia refrativa corneana, foi feito o teste e o paciente ficou muito satisfeito. Então, doutor Reinaldo. Pois não, Cláudio. Uma questão, um detalhe aí com relação ao teste de dominância. Pois não. Existe aquele teste de dominância que a gente faz com a mão, com o braço, como é que você atira, e o teste de dominância sensorial. Existe aquele que você faz com a lente positiva de +2 nos dois olhos e vê qual que piora mais.
O senhor vê alguma diferença em qual método é utilizado para essa dominância? Cláudio, a pergunta é muito boa. Inclusive, nós vamos ter uma apresentação só sobre teste de dominância. Mas só para adiantar para você é o seguinte, quando eu faço um teste de lente de contato, se a dominância do paciente ela é muito evidente, eu de imediato, eu tenho uma câmera, que é as câmeras antigas que a gente usava, acho que nem digital, né? É as câmeras fotográficas e tudo, que tem um visor. Peço o paciente para tirar uma foto. Quando o paciente fica procurando o visor, uma hora vai para um lado, outra vai para o outro, ele não tem, às vezes, uma dominância muito definida. Quando o paciente vai direto num olho e tira a foto, quando ele já demonstra que é uma dominância muito evidente, eu não me preocupo em fazer outros testes. Agora, se o paciente cada hora vai num olho, aí sim, você tem que fazer. Esse da mão é muito bom. Teste sensorial também é bom. Nós temos vários testes. O teste do pinhole também é bom. Todos esses testes têm o mesmo objetivo. Agora, quando você não tem uma dominância muito clara, eu acho que é importante, antes de pensar em fazer uma báscula, você ter muito claro essa dominância e, principalmente, fazer um teste de uso da lente de contato nas suas condições do dia a dia. Então, é o que eu faço de rotina e foi o que foi feito com esse paciente. Ok? Ok, obrigado. Pois não. Então, Cláudio, continue, por favor. Vamos continuar esse caso aqui. Estou vendo a imagem aí da biomicroscopia. Não estou vendo nada de anormal, apenas um pequeno leucoma na íris, não sei, sendo preciosista aqui. Não, aquilo ali é uma despigmentação. Talvez... Não tem nada. Aquilo foi um achado casual de exame. O que eu quis mostrar para vocês é nesse slide da direita. O mouse aqui não aparece, mas vocês observem que a linha onde tem a demarcação do flap é uma linha que tem duas faixas, diferentemente do flap com microcerátomo. Vocês estão vendo aí? No da direita, né? Mas na direita. Isso aí, gente, é patognomônico de um flap com fentolaser. Você vê essas duas linhas. Então, mostrando aqui essa linha dupla da interface, né? Mostrando que está o flap bem reposicionado. Esse paciente marcou a cirurgia no dia 5 de maio. No dia 12, ele voltou para tirar dúvida. Sentei com ele de novo, expliquei de novo. E no dia 25, apenas, essa paciente foi submetida a H-LASIK com fentolaser. No mesmo dia, a gente tinha aquele efeito wall, né, que a gente fala, né? O paciente já tinha uma visão muito boa de longe e de perto. Essa paciente, depois, ela ficou preocupada com a adaptação para dirigir à noite. Eu orientei ela com a possibilidade de usar um óculos para dirigir. Gente, não receite óculos com desconforto, como se você estivesse se sentindo culpado da paciente ter que usar óculos. Não, você não prometeu ela ficar sem óculos, você prometeu diminuir a dependência. Resultado, eu passo um óculos tanto para longe quanto para perto para dar conforto ao paciente. Eu falo com ele que segurança antes de tudo. Eu prefiro que ele use um óculos para dirigir com mais segurança, principalmente à noite, numa estrada, porque realmente o olho que tem uma báscula, ele vai dar um maior ofuscamento. Então, você faz o uso do óculos naquelas situações que ele se sentir mais necessitado, porém, ele não tem a necessidade do uso contínuo dos óculos. Então, passei para ele um óculos para dirigir, um óculos para perto. E esse paciente ficou muito feliz com o resultado e já encaminhou vários pacientes para fazer o mesmo tratamento. Então, o fato de você fazer um tratamento no paciente presbítero, primeiro que presbítero não é contraindicação para cirurgia refrativa. Põe na cabeça. Paciente com 40, 50, 60 anos. Se ele tiver um bom perfil, nada contraindica que você faça uma cirurgia refrativa nele. Mas com certeza eu vou fazer uma faca refrativa. Explique para ele as vantagens e desvantagens. Deixe ele compartilhar dessa decisão. Não tome as decisões todas por ele, porque um paciente adulto, esclarecido, ele é capaz de tomar essa decisão junto com a gente, de acordo com as informações que a gente passa para ele. Essa transparência faz com que a relação médico-paciente seja muito saudável. Vocês observam aqui a topografia após
a cirurgia, uma córnea muito regular, mostrando que ela ficou prolada do lado esquerdo, onde foi feita a hipercorreção. Do lado direito, ela ficou muito, muito centrada, é uma córnea normal, e esse paciente ficou muito satisfeito. Então, o que nós aprendemos com esse caso? Um caso de uma baixa hipermetropia num paciente presbita. Sempre dá para ele todas as opções, gente. Continuar usando óculos separado, monofocal, hipercorrigido. Isso é uma coisa que eu faço com uma certa frequência. Aqui é presbita inicial, que não adaptei com multifocal, eu faço uma mini báscula no óculos. Isso é uma coisa que pouca gente faz. Óculos regressivo, gente. Óculos regressivo é maravilhoso. São chamadas lentes ocupacionais. São maravilhosas essas lentes. E até bifocal. Gente, bifocal, para quem precisa de trabalho de perto, com detalhe, ele é excelente, melhor do que o multifocal, porque não dá distorção lateral. Então, o fato de essas lentes multifocais, às vezes, prometerem muito, lembre que existem lentes muito mais simples, muito mais baratas, que às vezes atendem a necessidade do paciente. Explique para ele sobre lentes de contato, báscula, lente multifocal, faca refrativa, dou para ele todas as opções. LASIK com microcerato ou fento, explique para ele também a possibilidade de HPRK. Gente, são consultas demoradas. É o share time. Se você não quiser explicar muito depois, explique antes. Porque senão você vai ter um paciente, muitas vezes, questionador, porque ele vai conversar com outras pessoas que fizeram outras técnicas e ele pode te questionar por que você não indicou aquela técnica. Certo? Então, a melhor técnica é aquela que vai atender a expectativa do paciente. Simples assim. Foi não? Eu tenho uma dúvida. A topografia desse paciente, eu percebi que tinha uma simetria superior. E, nesse caso, tinha essa... Você pode voltar um pouquinho? Tá aqui, ó. Aí, ó, tinha essa assimetria superior aí, no lado direito, principalmente, e tem um astigmatismo que ele não aparece na refração. Isso é muito comum, Silvia. É muito comum você ter um astigmatismo topográfico que o paciente não aceita. Então, uma córnea, muitas vezes, ela é compensada por um astigmatismo cristaliniano. O cristalino não é uma lente, ela é asférica, mas não é isenta de irregularidades, que pode gerar astigmatismo. Então, é muito comum isso. Agora, você observa o seguinte, a gente está olhando essa simetria em função da cor. Mas olha para você ver qual que é essa cerotometria escura aqui. É 44 e 24. Olha embaixo quanto que é. 43 e 84. Ou seja, tem pouco mais de 0,5 de assimetria. Isso é nada, isso não existe. Isso não tem problema nenhum. Muitas vezes a cor ela atrapalha mais do que ajuda. Nós temos 11 variações de cores e podemos ter aqui dezenas de graus de dioptria, ou seja, as cores não acompanham a variação ceratométrica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em avaliar a cor. Por que o topógrafo é assim? Primeiro, porque você não tem tanta variação de cor. E segundo, porque ajuda a gente a ficar atento. Mas lembrar que essas variações de cor aqui podem não ter nenhum impacto clínico, como é o caso desse paciente. Não, tá, é só porque é o seguinte, porque como a gente estava conversando, né, esses 2 dias sobre o Contoura, na verdade, a pergunta que eu tenho é, por exemplo, já que esse astigmatismo não aparece refracionalmente, esse paciente não seria, vamos supor, eu quero fazer uma cirurgia personalizada, né, que às vezes ele escutou de uma outra pessoa que ele conhece, aí pelo fato do paciente ter um astigmatismo corneano que não aparece na refração, isso seria uma contraindicação? A minha pergunta é essa, na verdade. Porque é o seguinte, o Contoura é uma técnica que foi disponibilizada para tratamento da miopia e não da hipermetropia. Ok? Ok. Mas tá. Eu estou falando assim, mas pelo astigmatismo mesmo, Um astigmatismo de 0,76. Se ele não por ele não aparecer na refração. Tipo assim, vamos supor, se o paciente ele quer, ele vem motivado a fazer uma cirurgia personalizada. Aí você, tipo assim, nesse caso, não teria indicação? Ele vem motivado para fazer uma cirurgia personalizada? Não, nenhum paciente vem motivado a fazer cirurgia personalizada.
Ele vai saber que existe uma cirurgia personalizada se você disser para ele. Agora, ele vai querer a personalizada se ela for possível para o caso dele. Nesse caso dele não é possível, então não tem por que você falar em cirurgia personalizada para ele. Você pode falar em relação à técnica da correção, que pode ser com PRK, com LASIK ou FentoLASIK. Isso você pode dar essa opção para ele, dizer das vantagens e desvantagens. Ok? Ok, obrigada. Bom, então... Doutor Reinaldo, melhor? Pois não? eu tenho uma dúvida. Em caso, assim, desse HLASIK nessa córnea, principalmente do olho esquerdo, que tem mais grau, ela contraindica uma lente trifocal, multifocal futuramente? E isso é uma coisa que eu falo com os pacientes. Uhum. Isso é muito controvertido. Depende muito do grau de prolacidade, da esfericidade dessa córnea, da regularidade dessa córnea. Se o paciente tem uma ótima refração, por exemplo, com óculos depois, se essa córnea estiver muito regular, a princípio não há contraindicação. A dificuldade é o cálculo da lente. Por isso que eu falo muitas vezes com o paciente que já fez uma cirurgia com báscula, que a melhor alternativa para ele não vai ser colocar uma lente trifocal. Ele já está acostumado com báscula, aquela córnea já é uma córnea meio multifocal. Isso é uma característica das cirurgias para hipermetropia. Essas córneas ficam meio multifocais. O paciente reduz muito a sua dependência de óculos, mesmo se houver um aumento da hipermetropia no futuro. Então, se ele está bem adaptado com báscula, a minha primeira opção para eles é continuar fazendo uma báscula na lente intraocular. Ok? Perfeito, obrigada. Bom, então, são casos desafiadores, essas baixas hipermetropias impressas, que a gente tem que elaborar a expectativa do paciente. Se você não conseguir fazer o paciente entender as limitações de cada uma dessas técnicas, não opere. Tem paciente, gente, que ele quer o que a gente não pode entregar. Eu falo com um paciente, quando é um paciente assim, que não aceita, ele está querendo algo que não é possível, eu viro para ele e falo assim, olha aqui, infelizmente, a medicina é muito injusta com os médicos, porque ela não nos dá todas as respostas. E o que você está querendo, nós ainda não temos. A medicina não evoluiu a esse ponto. O que tem é isso que eu estou te oferecendo. Se não te atende, é melhor você não operar, continuar usando óculos. Lembre-se que é um tratamento opcional, onde temos que entregar resultado. Várias consultas são necessárias para se entender o perfil do paciente. Não opere por impulso do paciente. Gente, isso é comum demais. O colega tem um laser na sua clínica, o paciente chegou lá e já é triado por um assistente, o médico nem conversa com o paciente. O assistente já encaminha para a cirurgia, o médico só vai lá e opera. E nem vê o paciente depois. Então, esse tipo de tratamento, que são geralmente em serviços de grande volume, são os que mais têm problema médico-paciente, porque não foi construída uma relação médico-paciente. E quando são bem indicados, o paciente entende as vantagens e limitações, os pacientes são muito satisfeitos. E quando mal indicado, sempre são pacientes problema. Share time é fundamental. Alguma pergunta sobre esse caso? Doutor Cláudio? Não, professor, muito esclarecedor, bacana. Já estou pensando... Alguém, Arnaldo? Reinaldo, o Cláudio quer comentar mais alguma coisa aí, antes de... Não, professor, estou satisfeito aqui. Parabéns. Ok, Cláudio. Doutor, então, pessoal, como a gente Reinaldo, já... A gente teve uma aula sobre termo de consentimento, igual como tinham várias propostas para esse paciente, por exemplo, ele escolheu determinada técnica. Você escreve também no termo de consentimento, que você explicou todas as técnicas possíveis, você coloca isso também, tudo claro para ele, né? Sim, com certeza. E no final, o paciente, no final do termo de consentimento, assim, declaro que recebi todas as informações sobre o tratamento e não tem nenhuma dúvida, alguma coisa, e põe um paciente, e põe uma testemunha para assinar. Tá certo? E lembrar que o paciente deve levar o termo de consentimento para casa, assinar e trazer assinado com as testemunhas. Ok? Ok. Bom, um outro caso aqui, eu acho que, gente, essa indicação... Reinaldo, eu acho antes de você passar para o... Pois não, Reinaldo, você passar para o outro caso, eu quero comentar algumas coisas aqui rapidamente.
Então, como a gente já comentou Claro. em várias oportunidades anteriormente, cirurgia refrativa no plano corneano foi feita para o míope. O hipermetro, que é submetido à cirurgia refrativa corneana, ele está pegando carona num procedimento que não foi feito exatamente para ele. Fisiologicamente e anatomicamente falando, é muito mais fácil se aplanar uma córnea do que você curvar uma córnea. À medida que você curva uma córnea para corrigir hipermetropia, principalmente através de uma ablação de superfície, você corre o risco de você desenvolver um astigmatismo irregular e um RAIS anular que pode comprometer muito a qualidade de visão do paciente. Então, como eu já comentei em várias oportunidades anteriormente, eu não gosto muito de operar hipermétrope, principalmente hipermétrope jovem. Eu evito o máximo possível operar hipermétrope jovem justamente pela regressão que a gente observa ao longo dos anos. Porém, o hipermétrope presbita ou quase presbita, ele pode se beneficiar de cirurgia refrativa no plano corneano a partir do momento que a gente faça um tratamento com LASIK, seja com feito segundo ou lâmina, ou se ele tiver uma baixa hipermetropia, nós temos uma ótima opção agora, que é o tratamento Streamlight, que funciona muito bem para pacientes que têm um equivalente esférico até 3 dioptrias. Então, esses pacientes presbítas ou quase presbítas, com pequenas hipermetropias até 3 dioptrias, nós podemos fazer um tratamento com monovisão e que, muitas vezes, na maioria das vezes, o paciente vai se sentir muito satisfeito com a cirurgia e vai indicar para várias amigas e colegas, principalmente as mulheres presbítas, que não querem, em hipótese alguma, usar óculos e ainda tem o seu cristalino transparente, ou seja, não tem indicação ainda para uma cirurgia de FACO, elas gostam muito do resultado da FACO, da cirurgia Streamlight, ok? Então, basicamente é isso. Vamos em frente. Não, excelente observação. Concordo, mas nós vamos ver um caso aqui que eu acho que você vai concordar comigo também. Vamos ver. Quem que vai apresentar esse caso agora? Vamos convidar a doutora Letícia para apresentar esse caso aí para a gente. Boa noite. Boa noite. Então, masculino, 32 anos, veio para avaliar a cirurgia refrativa, queixa muito fotofobia. Correção atual, -0,5, com -1,25 a 135, com -0,5, -1,5 a 10. Então, vamos lá. Primeiro, tem uma simetria... Baixa miopia, né? Isso, baixa miopia. Quanto que é a tela? Quanto que é desculpa, a refração? -0,5 com -1,25. Ah. Ele tem uma simetria e uma simetria nos 2 olhos. 32 anos. Pouquinho, né? E uma PAC de 580. E queixa de muito fotofobia. Eu, sem querer, viu que o senhor passou próximo. Acho que o senhor fez um teste de contraste, não foi? Mas o que eu faria? Eu faria um pentacam, por causa da simetria inicialmente. E essa pupila parece que está grande, né? Você sabe, exato. Tem uma pupila. Aqui, na verdade, é o seguinte: essa pupila aqui, isso aqui foi erro. Não tem pupila de 12 milímetros, não. Tá? Então. O paciente foi dilatado, foi examinado dilatado, né? Eu não sei, esse paciente que já tem muito tempo, eu não sei. Mas por que eu fiz um teste em espalhar contraste? Porque a paciente realmente, ela foi uma queixa espontânea. Ela falou assim: a luz me incomoda muito. Eu pensei, será que essa paciente já tem algum problema de qualidade de visão? Ela pode ter, às vezes, alguma opacidade do cristalino, já que, às vezes, na biomicroscopia, aparentemente não tem, mas ela pode já ter algum tipo de perda de sensibilidade ao contraste. Então, a gente tem que ficar atento, né? É uma paciente com uma baixa miopia, então a gente tem que tomar muito cuidado, não é? E sair operando. Então, eu fiz a sensibilidade ao contraste, que deu um exame, uma sensibilidade ao contraste muito boa. Então, eu fiquei mais tranquilo. Isso. Então, e aí, o que você faria? Um teste de sensibilidade, você faria uma... O quê? Pentacam? Eu faria o pentacam por causa dessa simetria. Entendi.
Doutor Reinaldo, Então, tá aqui. Pois não? essa refração do olho direito também tem um eixo um pouco desviado aí, né? Qual que é a refração, gente? Repete aí, qual é a refração? Eu não Menos estou vendo meio aqui. com menos 1,25 a 135. Esse é Perfeito, 35. no eixo oblíquo. Isso aí E o realmente... eixo não bate muito com o da topo, né? É assim, quase, né? 155 da topo. Até que bate, né? É uma diferença Bate, pequena, né? Aham, verdade. Não é grande a diferença. Ou seja, o astigmatismo da córnea, ele tem na refração, então, você sugeriria, então, fazer... Você está pensando em cirurgia nessa paciente, Letícia? Muito pouco, né? Mas ela veio com esse pedido, né? Ela nunca usou lente de contato. Eu não sei, não lembro, né? Um projeto ainda que se chamaria, né, de inteligência artificial, e esses foram os pioneiros em Dartmouth, em 1956, entre eles quem cunhou o termo. Vou pedir ao doutor Sérgio para desligar o microfone dele, por favor. Eu vou avançar para 1950. Tá. Uai, Bom, doutor então... Reinaldo, por que o senhor acha que não? A princípio, Olhando você só a pensa- topo. Como é que é? Por que o senhor acha Você que não? pensaria em Olhando... operar esse paciente? Eu acho que Bom. inicialmente eu queria investigar. Tá. Então, olha a bom ver. razão dela operar com menos meio. Eu sempre pergunto, gente, pode parecer lógico você falar assim, mas por que a pessoa quer? É lógico, ela não quer usar óculos. Não é bem assim, não. O que o óculos interfere na sua vida? Essa pergunta você tem que fazer. Não querer usar óculos, todo mundo quer deixar de usar óculos. Raramente você tem um paciente que gosta de usar óculos. Muitas vezes gosta por assim, uma questão esportiva e tudo. Mas você não vai, não é essa pergunta. Você quer operar porque não quer usar óculos? Ninguém quer usar óculos. Tem pergunta assim, o que o uso do óculos interfere na sua vida? Quando você diminui sua dependência de óculos, vai interferir o que na sua vida? Esse paciente tem que dizer que vai valer a pena ele correr algum risco. Porque sempre corre algum risco, por menor que seja. Então, essa paciente deixou claro para mim o seguinte, essa paciente, ela era bombeira militar. E ela falou assim, isso aqui está me limitando na minha profissão. Então, eu não gostaria, eu preciso, eu ainda nem gostaria. Para mim, seria muito importante não usar óculos por causa da minha profissão. Então, ela me deu um argumento para operá-la, mesmo que seja uma baixa miopia. Não é o fato de você ter muita ou pouca miopia que vai indicar a cirurgia. Você vai indicar o que aquela pouca ou aquela grande miopia interfere na vida dessa pessoa. Para frente, Isso. Letícia, alguma Para frente. dúvida, alguma coisa? Então, Não. tá. Lente de contato atrapalha ela também. Lente de contato ela nem cogitou, porque realmente E uma pessoa que ela. trabalha na área militar, o uso de lente de contato, gente, dificilmente a pessoa usa sem problema. Não é comum, não, porque a lente dá trabalho, a pessoa, os ambientes são os mais inóspitos possíveis, então, geralmente, não é uma opção muito desejada pelos pacientes, não. Apesar dessa assimetria, eu não pedi um Pentacam. Eu falei assim, não, com 580, de 32 anos, eu não vi motivo. Embora, se eu quisesse ser muito acadêmico, eu deveria ter pedido, tá? Não teria errado, não, acho que teria até certo. Mas o seguinte, como eu falei com vocês, esse índice IS, desse topógrafo, ele é muito sensível. Esse topógrafo ele foi programado para dar índice alterado qualquer irregularidade da córnea. E ele, quando dá esse índice colorido, verde, IS, é porque a córnea é muito normal. Eu nunca peguei nenhuma córnea com suspeita que não tivesse esse índice alterado. Então, esse índice me deu bastante segurança. O índice de assimetria escleral é o que mais dá negativo, é o que dá mais vermelho. Então, eu optei por fazer um PRK nessa paciente. Essa paciente, aí está a topografia após o laser. Essa paciente foi submetida ao PRK, 60 dias já estava sem correção, divisão. Com 1 ano, ela estava 1 divisão, não tinha raise, sensibilidade ao contraste foi repetida. Essa paciente estava absolutamente
reabilitada e foi sugerido a ela fazer um controle anual, como eu sempre peço para todo paciente. Então, o que determina a indicação de uma cirurgia refrativa não é a quantidade, mas o impacto na vida do indivíduo, funcional ou estética. A anamnese é fundamental para avaliarmos a indicação ou não da refrativa, ou não. Um paciente motivado para a refrativa valoriza a independência total ou parcial dos óculos. Sem motivação, ele valoriza as intercorrências, como desconforto, olho seco, necessidade de óculos para sol, resíduo refracional, halos, etc, etc. Então, tomem cuidado. Não operem paciente que não te dê um motivo para operá-lo. Esses pacientes que vão pelo oba-oba, porque o plano de saúde paga alguma coisa, esses pacientes eles valorizam mais as intercorrências do que propriamente o benefício. O nosso objetivo é atender a expectativa do paciente, e não a nossa, evidente. E outra coisa interessante, a esposa desse paciente veio para avaliar a refrativa porque o esposo está muito feliz. Eu vou operar essa esposa porque o marido ficou feliz? Claro que não. Eu vou ter que avaliar por que ela quer operar. Mesmo quando a indicação for muito boa, evite o tratamento just in time. Eu colocando isso de novo. O paciente deve ter tempo para poder avaliar os prós e contras e ler previamente é com antecedência, não é antes da cirurgia, não. O conselho informado. Selecione muito bem, não apenas o olho, mas também o perfil do paciente. E essa frase ela é ótima. Custou a sua paz? É muito cara. É uma frase do Leandro Duarte, lá da escola. Arnaldo? Reinaldo, nada a comentar. Um tratamento bem indicado, bem executado e concordo aí 100%. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Então, observe o seguinte. Operamos antes uma baixa hipermetropia com fento, operamos agora uma baixa miopia com PRK, e vou mostrar agora um outro caso. Quem que vai comentar isso aqui agora, Arnaldo? Vamos convidar a doutora Débora Santana para apresentar para a gente. Boa noite, gente. Boa noite, Débora. Tudo bem, Débora? Tudo. Bom, não passou então, ainda, não. Tá. Opa. Pronto, tá aí. Então, um paciente de sexo feminino, 29 anos, em 2020 veio uma consulta de rotina. A refração dessa paciente, mais um com menos 1,25 a 145, a acuidade visual boa, mais 0,75, menos 0,75 a 180. Na biomicroscopia dessa paciente, um leucoma periférico em olho direito, né? Foi questionado alguma causa congênita, né? A refração, essa outra é dinâmica? Na verdade, é o seguinte, essa paciente ela veio com essa refração que está no canto superior direito aí, eu fiz uma refração estática dela, ela veio para rotina. Eu passei óculos para ela, tá? Passei um óculos para ela, e ela voltou depois em março de 2021. Isso, aí veio para avaliação já de refrativa. Paciente usando óculos com os fósforos visuais, né? Nosso paciente de 2021 com 30 anos. O esposo foi operado recentemente e avaliação estática dela, mais 2 com menos 1,25 a 140 e mais 1,5 com menos 0,75 a 180. Ainda essa bio com esse leucoma periférico, né? E a topografia dessa paciente, né? Então, esse leucoma no olho direito que deve gerar essa imagem inferior, que parece um padrão mais plano aí, né? Perfeito. E deixou essa córnea um pouco não, né? Com um padrão mais irregular, né? No olho contralateral, o paciente tem um padrão topográfico aí que parece... Nem sei avaliar se é regular ou irregular, mas parece padrão meio determinado, né? Deixa eu ver a ceratometria. Então, o mais plano, 41,
E mais curvo 41 e alguma coisa, o outro também, então parece ser inocente, normal. O IS baixinho de um lado com uma alteração, mas é por causa desse leucoma, provavelmente. Com certeza. Então, essa paciente não tem sinal de ectasia aí, mas ela tem uma córnea irregular, né? Uhum. Ah, não Você sei se operaria eu, essa paciente? não sei se eu operaria, não. Lembrar Com que quando óculos eu ela fiz está aqui, enxergando bem, né? você observa para você ver, Débora, a Uhum. estática dela ela aumentou significativamente em um ano. Ela passou de 1 para mais 2 e de mais 0,75 para mais 1,5. Ou seja, ela quis operar por 2 motivos. Primeiro, porque o marido foi operado recentemente. Você lembra que eu falei que você tinha um paciente que operou e a mulher depois ficou querendo operar? É essa mulher. Uhum. Ela veio do marido, por isso que eu apresentei esses 2 casos juntos. Sim. E ela tinha uma estática, 29 anos, ela tinha uma estática de mais 2, mais 1,5. E o que você faz? Ela veio para operar, tá? Ela não, o marido ficou muito satisfeito e era uma baixa miopia. E o paciente ficou muito satisfeito. Então, ela se convenceu de que era muito bom e que queria operar. O que você faria com essa paciente? Né? Ah, nessa paciente, eu, por enquanto, manteria o óculos em uso, não, né? Dessa refração aí, que ela chegou 20/20. Uhum. Assim, ela até poderia, sim, operar, né? Mas o que me deixou em dúvida foi... Você não operaria, por quê? O que me deixou em dúvida foi esse leucoma aí, que causou um aplanamento e deixou essa córnea irregular. Nada. Não tem história de trauma, é um leucoma bem periférico, não interfere com a visão, tá? Não, a ceratometria dela é boa. Uhum. E uma córnea plana, o que é muito bom para hipermetropia, né? Isso. Paciente poderia fazer um H-LASIK, né? Paciente mais jovem. Ok. Você faria com fento? Com fento. Ah, não, o fento, vocês falaram ontem do pterígio também, né? Lembrou, que o fento, né? Lembrei agora. Lembrar que o fento, gente, o fento não faz a delaminação, não faz a disrupção do estroma em uma opacidade importante. Opacidade leve, eu comentei com vocês que eu já fiz fentolaser em pacientes que tinham uma cicatriz de ter explantado um anel anteriormente. E o laser fez a separação dos tecidos sem nenhum problema. Agora, uma opacidade densa, como é um leucoma, provavelmente naquele ponto não haverá o laser não vai separar os tecidos e ou você tem que abortar a cirurgia ou fazer, então, uma dissecção, ou uma secção mesmo do flap, o que é altamente indesejável, porque você pode gerar um astigmatismo importante ao fazer a coisa. Às vezes não tem alternativa, mas se você já previamente já sabe que você pode encontrar essa dificuldade, a gente não deve ir de encontro à dificuldade. Já sabe que vai ter um tempo fechado, é melhor não levantar voo. Né? Você arranjar uma solução lá em cima, não é isso? Então, o que você faria? Operaria, passaria para um PRK, ou faria com LASIK, porque a lâmina, a gente sai cortando. Lâmina não para no pterígio, não para em opacidade, não. Ela sai cortando. Aquilo é uma turbina, tá? A propósito, o microcerámico é gerado por um motor a turbina. A rotação é altíssima. Então pode ser. Você faria? Um HPRK, vocês falaram agora que baixas hipermetropias, né? O HPRK é bom. Você faria me deu muita dúvida. Você falou que não operaria. Você lembra que você falou que não operaria? No início eu não operaria, aí você foi me induzindo a operar. Por que você não operaria? Não, eu não operaria mais por esse leucoma periférico, mas como realmente, né, não tem por que não operar por causa desse leucoma. Mas você tem um outro argumento antes. Professor, você não fez um Pentacan, não? Hã? O senhor não fez um Pentacan, não? Não, vamos lá. Então, estamos no meio do caso. Vamos lá primeiro se a gente vai operar ou não.
Primeiro, a Débora falou o seguinte, que não operaria, e você usou um argumento para não operar. Você lembra qual argumento você usou primeiro? Que essa paciente enxerga bem com óculos, não, né? Que essa paciente tinha pouca dependência de óculos. Foi palavra sua. Sim. Ela usa óculos aos esforços visuais só. Exatamente, ela usa óculos aos esforços visuais. Observe que o equivalente esférico do olho direito é quase plano. E ela tem plano com 0,75 no olho esquerdo. É uma paciente com 29 anos, que ainda tem uma boa acomodação. Então, vamos ver o que é que foi feito aqui. Agora não passa. Eita. Espera aí. Ah, tá. Então, gente, o que é que eu falei com essa paciente? Uma paciente que usa óculos só os esforços visuais. Não tem dependência dos óculos para uso constante. Ela está querendo operar porque o marido operou. Sim. Ela veio na carona, no vácuo do marido. Ou seja, ela estava preparada para uma coisa muito simples que o marido valorizou muito. Ela provavelmente não vai valorizar a cirurgia porque ela vai ter pouca melhora. Se eu, por exemplo, quiser tratar essa estática para ela ter mais tempo de independência de óculos, eu vou deixar ela míope, porque ela está acostumada a acomodar e ela está usando um óculos de mais meio e plano. Então, se eu fizer uma correção dessa hipermetropia, ela vai passar um tempo aí até relaxar esse músculo ciliar, muito insatisfeita, me criando problema, porque a visão dela vai piorar. Sim. E ela que já tinha pouca dependência de óculos, agora vai ficar tendo a necessidade de usar um óculos até que haja até que ela aceite essa correção dessa hipermetropia. Então, é uma paciente que tinha muito mais a perder do que a ganhar. E tem que avaliar muito isso, sabe? Porque senão você vai ter problema. Professor, rapidinho. Se essa paciente viesse com outra queixa, se realmente ela viesse com muita dependência esse óculos, tivesse uma idade aí de 36 anos, aí como que o senhor faria essa correção? Isso. Sim. E eu pensaria na possibilidade de fazer um LASIK nela. Sim. Uma LASIK sem mesmo, problema. né? Fazer uma LASIK. Tá? Uma hipermetropia de mais 2, eu poderia fazer até um HPRK, mas eu ia indicar um HLASIK. Tá. Perfeito? Bom, a refrativa é indicada para quem é dependente de óculos e não quer usar ou apresenta limitações ao seu uso. Os casos de portadores de baixa metropia avaliam qual o motivo da cirurgia. Se é porque o convênio paga, que é pressão familiar, porque é feito rebanho, ou seja, alguém operou na família, vem todo mundo atrás, isso não são indicações para o tratamento. Esses pacientes são pouco motivados, não valorizam o tratamento e vão hipervalorizar as intercorrências. Esta paciente não é dependente de óculos, a hipermetropia está aumentando e sua reserva comodativa está diminuindo. Espera ela ter dependência para que ela possa valorizar o procedimento, tá certo? E ter necessidade realmente do procedimento. Por enquanto, ela não tem. Oriente que ela vai se beneficiar da cirurgia quando for dependente de óculos. O fato do esposo ter operado recentemente trouxe motivação ao tratamento. Não existe contraindicação, mas o benefício não justifica o risco de uma cirurgia. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Também observe que o primeiro caso, gente, era uma baixa miopia, era uma baixa hipermetropia, nós fizemos fento. Depois, o outro caso era uma baixa miopia, nós fizemos PRK. E agora é uma baixa hipermetropia que não foi operada. Vocês observem o seguinte, que são casos, de certa forma, semelhantes, que a conduta é diferente, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, cada pessoa é um indivíduo, o nome está dizendo. Então, vou mostrar esse último caso, que é um caso rapidinho, só para fechar esse raciocínio. Professor, Arnaldo, esse caso anterior, você quer fazer algum comentário? Antes de você passar para esse próximo caso, eu vou comentar aqui rapidamente o seguinte. Quando o FDA liberou o tratamento refrativo a laser nos Estados Unidos, na década de 90, na realidade, o que a gente considerava como sucesso em cirurgia refrativa era um equivalente esférico entre -1 e +1, ou seja, todo paciente que você operasse, que ficasse com equivalente esférico entre -1 e +1, a gente poderia dizer que o resultado da cirurgia foi obtido. Em hipótese alguma, a gente poderia prometer ao paciente que ele iria ficar com
o seu grau, entre aspas, zerado. Então, na realidade, quando a gente opera um paciente com baixa hipermetropia ou com o equivalente esférico próximo a 0,50, 0,1 dioptria, a gente, dificilmente, nós vamos beneficiar esse paciente com a cirurgia refrativa. Se a gente pegar um paciente jovem, que tem uma refração de mais 1,5, um equivalente esférico de mais 1, esse paciente dificilmente ele usará óculos ou lente de contato, porque normalmente essas baixas hipermetropias são muito bem toleradas. Então, você imagina o seguinte, você pegar um paciente que tem mais 1,5, mais 1,25 e operar, e esse paciente eventualmente ficar com menos 0,50 ou menos 0,75. Esse paciente, certamente, ele não vai gostar, em hipótese alguma, do resultado da cirurgia. Era um paciente que tinha uma qualidade de visão, muitas vezes totalmente independente de óculos, e ele com uma miopia, uma baixa miopia de 0,50 ou 0,75, eventualmente, ele precisará até eventualmente usar óculos para dirigir à noite. Então, nós temos que ter muita precaução em indicar cirurgia refrativa para essas baixas ametropias. Lembrando que quanto menor a ametropia, maior o nível de exigência desse paciente. Ok? Então, é isso. Professor, eu tenho só uma pergunta. O que é? Eu tenho uma pergunta sobre esse outro diga lá. caso. É o seguinte, quando você tem uma córnea igual essa aí, que tem um leucoma periférico e tudo, o Pentacam te ajuda em alguma coisa? Porque eu imagino que esse Pentacam vai vir com um tanto de coisa alterada, entendeu? Só que não é ele... Perfeito. Pentacam ele vai é um vir exame com muito os importante para córneas alterados. vírgenes. Perfeito. Quando você pega uma córnea já operada, o Pentacam vem com os índices todos alterados. Às vezes é importante, não para você ver se está alterado, mas se aquela alteração está progredindo, como, por exemplo, no caso de uma ectasia. Você pode acompanhar também pelo topógrafo, não é? Agora, uma córnea que já tem uma cicatriz, ela vai ter um monte de índice alterado e nem por isso é uma córnea doente. É uma córnea que tem uma cicatriz. Isso vai interferir com os índices do Pentacam e você não pode usar esses índices do Pentacam para uma córnea que tem uma cicatriz. O Pentacam não foi feito para essas córneas já operadas ou córneas com algum problema prévio, uma cicatriz, qualquer alteração de superfície. Você tem que avaliar bem com cuidado esses exames, porque senão vão dar um monte de alteração que, na verdade, não é uma doença. O Pentacam vai dizer que aquilo está interferindo na qualidade óptica da córnea. Mas, muitas vezes, o paciente deforma toda a córnea, como nesse caso aí, e tem uma visão muito boa, porque aquela deformação, aquela alteração é periférica. A gente usa os 3 milímetros centrais da córnea só, em visão fotópica. Deixa eu falar uma coisa, porque é o seguinte, eu só vou rapidinho. Não, fica à vontade. Um primo meu, que eu cheguei a comentar com vocês aqui, que ele tinha 8 graus de miopia, e aí ele teve uma úlcera fúngica no olho, porque ele mexe com destilaria, e tudo. Na pandemia, ele ficou 1 ano sem vir no oftalmologista, ele usou a mesma lente 1 ano, pegou essa úlcera fúngica nos 2 olhos, bem na periferia, ele se curou disso super bem, tem um leucoma, não é um leucoma, é uma nubécula, assim, na periferia mesmo, nos 2 olhos, ele nunca mais quis usar lente de contato. Só que assim, o Pentacam dele vem uma bagunça. Sabe? Claro, mas ele não foi feito para esse tipo de córnea. É verdade. Assim, eu não tenho coragem. Ele tem uma paquimetria boa. Eu não tenho coragem de indicar nada para ele, porque as 2 córneas dele tiveram essa complicação. Só que a esquerda foi pior. Como é que é a topografia dele, Silvia? A topografia dele é boa? Olha só, a topografia dele tem uma simetria inferior e as úlceras que ele teve foram na superior. E aí é isso que me deixou mais na dúvida ainda. É um caso que seria interessante você fazer uma apresentação dele. Eu vou apresentar dele depois, porque os exames dele são muito bagunçados. Eu não... Faz uma pequena apresentação e traz esse caso para a gente discutir. Tá, vou trazer. Semana que vem eu mostro. Tá bom. É melhor a gente ver no exame, você traz a topografia, traz um Pentacam, traz a refração, entendeu? Tudo isso aí nos ajuda
a ter um raciocínio mais claro. Gente, é o último caso agora. Arnaldo, quem que vai apresentar esse caso agora? Reinaldo, vamos convidar aqui. Vamos ver quem que nós temos aqui. Doutor Giovanni. Beleza? Então, vamos lá. Giovanni, então vamos lá. Então, paciente feminino, 55 anos, cliente antiga e muito exigente. Em 2019, voltou reclamando do uso de óculos, veio para cirurgia refrativa, refração atual dela. Olho direito mais 2, acuidade visual de 0,8. Olho esquerdo mais 2,5, menos 0,75 a 180. Acuidade visual de 0,8. Adição de mais 2,75, né? Então, aqui a gente tem as topografias. A topografia da paciente. Aqui no olho direito parece ter uma assimetria inferior. Aqui tem K1 de 42,8, K2 de 44,51. Tem essa alteração aí de assimetria escleral, SAI de 1,45. No olho esquerdo, tem uma assimetria também inferior. O K1 aqui de 43,32, o K2 de 44,2, o SAI ele no sinal de alerta. Índice de assimetria escleral e índice de regularidade escleral, tá? Certo. Esse aparelho, gente, é um aparelho que eu gosto muito, porque ele mede, é um aparelho que é ideal para ortoceratologia. Ele foi, inclusive, o padrão ouro para ortoceratologia. E ele mede também índice de olho seco. Tá vendo isso aqui, ó? TFSQ. Tear Film Surface Quality, que é a qualidade da superfície do filme lacrimal. Ele mede isso também. Então, aqui tem 43,62, 44,87, 43,25, 44,5. Na biomicroscopia tem uma catarata nuclear, uma cruz. Pergunta, qual seria a conduta, né? A gente tem uma suspeita de uma assimetria inferior em ambos os olhos aí, né? Que acho que aqui não tem a opção aí, tá dando opções: fácon trifocal tórica, fácon báscula, agalasic báscula, agalasic hemetropia, e manter o uso de multifocais, né? O paciente não alcança uma visão 20/20, né? Ela já tem essa catarata que já pode dar um pouco de baixa de visão também, né? Assim, acho que, assim, aqui a gente está vendo essa provável simetria inferior, mas poderia ser feito um pentacam para melhor avaliação dessa córnea também. Bom, a princípio, se operar esse paciente, Giovanni, se esse pentacam vier normal? Assim, com essa alteração na córnea inferior em ambos os olhos, assim, de início para cirurgia refrativa a laser, eu não operaria ela no primeiro momento, não. Por questão dessa assimetria inferior, que eu queria ver melhor ela. Perfeito. Então, é o seguinte, é uma paciente essa paciente, eu me lembro bem dela, é uma paciente antiga mesmo, e que muito detalhista e tudo, tinha uma visão muito boa, uma qualidade visual muito boa, e reclamava demais da visão. Uma catarata incipiente. Falei com ela, assim, não, eu não acho que você deve operar, não, sua visão está muito boa ainda, essa catarata está muito inicial. Isso foi em 2019. E eu optei para manter os multifocais. Nem troquei o multifocal, porque tudo dessa paciente era difícil. Reclamava de tudo. Então, eu trocava o óculos, sempre estava reclamando. Então, optei por não trocar. Então, ela voltou em 2020, reclamando novamente. E ela estava com essa refração aí. Continua, Gil. Em agosto de 2019, voltou reclamando do uso de óculos. Veio em relação à parte refrativa, né? Em agosto de 2020, voltou reclamando da visão e dos óculos. Olho direito, mais 2, acuidade visual 0,7, olho esquerdo, mais 3, menos 0,75 a 180, acuidade visual de 0,7, né? Essa aqui é a mesma topografia? Essa 43, é a mesma topografia. 43, 62, 44. A catarata está ali, nuclear, uma cruz, né? Mas a acuidade visual reduziu, né? É. Dela, né?
pequena variação da catarata, às vezes pode definir uma piora da acuidade visual, né? Às vezes você não observa uma alteração de opacidade, né? Uma catarata inicial, 0,7 é uma visão muito boa, viu, gente? Se tiver uma boa sensibilidade ao contraste, 0,5 é uma visão muito boa. Na verdade, a gente usa, no nosso dia a dia, a gente usa 0,5 de visão, a gente não usa 1 de visão. A gente usa quase que só para fazer exame de vista. Certo. E aí, o que você faria com essa paciente? Conduta facunlio trifocal tórica, facunlio básico, agalazique básico, agalazique hemetropia, manter uso de multifocais. Com certeza a paciente não está satisfeita porque, assim, não é uma visão ruim, mas como ela é exigente, né? Tem que levar em conta a exigência dessa paciente, né? Tem que levar em conta essa simetria inferior aí também, por exemplo, investigar melhor ela. Por exemplo, para a gente indicar uma lente tórica também, tem que ser um astigmatismo regular, né? Sim. Como é que a gente sabe que aquele astigmatismo, uma córnea simétrica, ela pode ser colocada uma lente tórica, por exemplo? Se você acompanha essa paciente há muito tempo e ela tem uma boa acuidade visual com correção, com óculos, é porque aquele astigmatismo, aquela irregularidade não está afetando a área central da córnea. Então, o paciente vai se beneficiar de uma lente tórica. Se esse paciente só consegue ter uma visão boa com lente de contato, é um paciente que você não deve propor para ele uma lente tórica. Certo. Muito menos uma multifocal. E aí, o que você faria? A paciente já está insatisfeita, né? Assim, em relação tá insatisfeita. à parte de óculos. Acho que continuar insistindo com óculos também, acho que a paciente não vai ficar muito satisfeita, né? Assim, não está muito satisfeita, não. Essa questão da báscula, poderia conversar com ela, se ela teria interesse também, né? De fazer, né? Então, acho que... Você tem que explicar tudo para ela, dar todas as opções para ver qual opção que atende a expectativa dela. Porque se a expectativa dela não puder ser atendida, aí você pode falar com ela, a medicina é muito injusta com o médico, não nos dá todas as respostas. Eu conversaria com ela sobre essa opção da báscula inicialmente, ver se ela ia aceitar ou não. Tá. Ok, então vamos ver o que foi feito. Conhecendo a paciente, e aí fica difícil você decidir, porque você não conhece a paciente. Era uma paciente realmente que ela era muito exigente, não era uma paciente que ia aceitar a báscula, não. Então, essa paciente foi colocado para ela que a única alternativa para ela ter uma visão boa, como ela queria, era com uma lente, com a cirurgia de catarata, com uma lente trifocal tórica. Nem bifocal. Bifocal está sendo do mercado. Uma trifocal tórica. E um paciente, quando é muito exigente, você tem que oferecer para ele só o melhor. Não oferece algo que não seja o melhor, que não seja de acordo com a sua necessidade ou sua expectativa. Então, explicando para o paciente, dando consentimento informado, tudo isso daí foi indicado para o paciente uma lente trifocal. Esses pacientes têm que estar sempre com acompanhante, porque o paciente, se não tiver acompanhante, pode distorcer toda essa história. Você coloca tudo no prontuário, tá certo? Para que o paciente depois não questione a sua conduta. E foi proposto para ela uma lente, uma cirurgia de catarata com a lente trifocal tórica. Então, gente, vocês têm que fazer um check-up completo numa paciente dessa. Fundo de olho, com OCT. Uma paciente dessa não pode ter nada, nenhuma membrana, nem que seja muito incipiente, drus, nada que leve, porque é uma paciente jovem, 55 anos, ela tem expectativa de vida aí de mais 20 anos, pelo menos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de fazer uma triagem muito boa para a gente não ter alguma frustração futura. Então, foi pedido todos os exames, né, de biometria óptica, biometria, topografia de córnea, microscopia, repetida topografia, PAN, o OCT de segmento posterior e o risco cirúrgico. Então, está aí todos os exames, né? Está aí a biometria, a microscopia especular, a PAN, tudo aí. E essa paciente, então, ela
ela foi operada 2 meses depois, ela foi operada de catarata. Aí está a biomicroscopia dessa paciente. E essa paciente, hoje, ela parou de reclamar, porque esses pacientes, às vezes, têm uma visão, acuidade visual boa, mas não tem uma boa qualidade de visão. Quando o paciente é muito exigente, o paciente é muito ativo, então você tem que dar para o paciente aquilo que atende a expectativa dele. Vocês observem que também na paciente com baixa metropia, nós tivemos uma paciente que nós fizemos um H, um fentolasic, né? Tem uma paciente com baixa metropia que fizemos um PRK, uma paciente com baixa hipermetropia que nós não operamos e uma paciente com baixa hipermetropia que foi feita uma FACO. Então, gente, não existe o melhor tratamento, existe aquele que atende a expectativa do paciente. Está aí as fotografias mostrando essa lente muito bem centrada. Então, sempre aquela mesma coisa que eu falei com vocês antes. O melhor tratamento depende muito da necessidade, depende muito do paciente. Então, a gente tem que explicar para ele todas as opções, né? Depende de perfil, de hábito, etc, etc. Você tem que conversar muito com esse paciente, não tem outro jeito. E se você percebe, quando você fala de complicação, que o paciente começa a torcer a cara, começa a te olhar assim com uma certa desconfiança, e você já tem que se preparar, que esse paciente só está, vamos dizer, ele está entrando em campo só para ganhar. A propósito, viu, Arnaldo? O Galo, 99 minutos do segundo tempo, tomou um gol. Bom, então, a melhor qualidade de visão para o tratamento da hipermetropia é a lente intraocular, não é a córnea. A gente dá uma boa visão quando são hipermetropias baixas, mas se esse paciente tiver uma exigência visual muito grande, mesmo em visão baixa, muitas vezes a gente tem perda de linha de visão. Isso é comum no tratamento da hipermetropia. Essa córnea fica meio multifocal, a qualidade de visão não é tão boa quanto com uma lente intraocular. Então, lembrando apenas que ali o prêmio, gente, é para cirurgião premium. Eu faço catarata muito bem. Você tem que ter, gente, os seus resultados têm que ser excepcionais, não pode ser só bom, não é só colocar uma lente no olho. Não, você tem que ter muita segurança que você vai entregar, porque aqui é um tratamento, um tratamento que você tem que entregar resultado. Se a paciente tinha uma boa visão antes da cirurgia. Lembrando que hoje, esse tratamento ele está contemplado pelos planos de saúde para hipermetropia, para você fazer FACO, né, acima de 55 anos. Agora, uma paciente muito exigente, esse é o tipo do tratamento que eu não faço por plano de saúde. E falo com o paciente, não, é um tratamento que você está querendo resolver seu problema de longe, de perto. Plano de saúde cobre a cirurgia de catarata, não cobre o tratamento da presbiopia. Então, eu não faço por plano de saúde. Principalmente quando é um paciente extremamente exigente. O paciente exigente tem que pagar caro para ele valorizar o que foi feito. Pacientes bem selecionados ficam extremamente satisfeitos e se tornam fonte de referência. Manter controle periódico, porque qualquer problema futuro, uma DMRI, sempre será associado ao tratamento da catarata. Você tem que estar esse paciente muito de perto. E outras doenças sistêmicas que podem afetar o olho também, você deve estar sempre atento com esse paciente para que ele possa manter um controle. E lembrar que toda lente trifocal, bifocal, essas lentes dividem a luz e frequentemente necessitam uma melhor iluminação. Isso tudo tem que ser conversado antes do paciente. Lembrar que todo velho vai ter olho seco, tem que usar lubrificante, isso é uma necessidade por causa da idade. Então, tem umas coisas que a gente tem que lembrar ao paciente, que a lente, a cirurgia, vai dar ele uma independência muito grande de óculos, mas ele vai ter que ter certas limitações. Dirigir à noite, por exemplo, pode ter algum halo noturno, você tem que preparar o paciente para isso, para que ele não tenha nenhuma surpresa e não venha depois te cobrar porque você não falou. Bom, gente, então, eram esses os casos que eu queria trazer para vocês. Lembrando que fentolaser é superior ao microcerato, na minha opinião, porém, complicações também existem, né? Eu já tive anéis superficiais com fentolaser, já tive flaps incompletos, que eu tive que refazer o flap no mesmo dia, mas tive que refazer, né, por causa de bolhas. Então, perda de vácuo durante a confecção do flap. Tudo isso não deixa sequela, porque você consegue terminar o procedimento no mesmo dia. A grande vantagem em relação ao microcerato. Mas a gente tem que ter um treinamento adequado para que a gente não tenha
essas complicações aí, que realmente leva a muita frustração do paciente. Bom, gente, então eram esses os casos aí. Arnaldo, Cláudio, eu gostaria da opinião de vocês aí e dos nossos fellows, se tiverem algum. Reinaldo, você comentou aí que LIO prêmio é para cirurgião prêmio, e lembrar também que LIO prêmio é para cirurgião prêmio e paciente prêmio. Aquele paciente normalmente poliqueixoso, que tem um nível de exigência enorme e que normalmente reclama de um óculos que foi prescrito, esse paciente certamente não será um bom candidato para uma linha trifocal tórica. Ou seja, a chance desse paciente não gostar do resultado da cirurgia é extremamente grande. Então, muitas vezes eu comento o seguinte: quando eu estou explicando para um paciente a respeito da melhor opção cirúrgica para ele, e ele está de braço cruzado durante toda a explicação, o corpo dele já está me demonstrando que ele não é um bom candidato para aquele procedimento. Então, o paciente, você tem que sentir que o paciente está disposto a correr algum risco no sentido de não ter aquela qualidade de visão que ele gostaria de ter. Então, aquele paciente, normalmente, que tem um nível de exigência muito grande, que demanda um resultado que a gente não pode prometer para ele, e que fica com o braço cruzado durante toda a explicação, não opere esse paciente, porque certamente você vai ter problemas no pós-operatório. Então, é isso. O paciente fica com o pé, né? Exatamente. Bom, ficou de braço cruzado o tempo todo, não opere, não coloque lente trifocal tórica, porque certamente você vai ter problemas no pós-operatório. É muito importante isso que o Arnaldo falou, gente. O paciente, você tem que avaliar o perfil dele, sabe? Essa paciente, agora você tem que separar dois tipos de paciente. O paciente que tem uma exigência, ele é exigente com a visão, mas entende tudo que você está explicando, e aquele paciente que está esperando de você algo que você não vai poder entregar. Então, são pessoas diferentes. Tem pessoas que não aceitam a idade, pessoas que estão sempre reclamando, reclama da presbiopia, reclama de tudo. Então, esses pacientes, muitas vezes, você não vai conseguir atender a expectativa. Agora, aquele paciente que é exigente, você tem que fazer por ele o melhor tratamento disponível para que você possa atender a expectativa dele, porque ele é exigente. O paciente exigente não é um paciente chato, aquele paciente difícil, não. É um paciente que simplesmente é um paciente diferenciado que quer o melhor. Então, você tem que oferecer o melhor. Agora, aquele paciente que você percebe que nada consegue atender a expectativa dele, esse paciente, evidentemente, você não deve propor nenhum tratamento, porque nada vai atender a expectativa. Aquele paciente que, na verdade, ele está insatisfeito de ter problema, mas ele não está focado na solução, ele está focado no problema. Aquele que queixa de tudo, esse realmente você não vai conseguir atender a expectativa. Você tem que filtrar bem esses pacientes para você não ter esse paciente no pós-operatório te aborrecendo. Nada é pior do que um paciente frustrado depois da cirurgia, gente. Você pode ter 1000 pacientes operados felizes. Um paciente é capaz de gerar alguma frustração. Agora, em você, né, como cirurgião. Agora, se por acaso você explicou tudo, fica muito mais fácil lidar com essa frustração do paciente. Procure observar o perfil do paciente para saber se você pode entregar aquilo que ele está querendo. Cláudio, você quer fazer alguma observação? Não, doutor Reinaldo, está perfeito, ótimo, muito bacana. Muito bem, gente, eram esses os casos, então, uma boa noite para vocês. Semana que vem estaremos juntos aí, tá bom? Perfeito, obrigado, Reinaldo. Boa noite, pessoal. Gente, um abraço a todos, gente. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, doutor Arnaldo. Boa noite. Um abraço. As meninas lá, vocês estão acompanhando o Arnaldo lá? Ainda não deu para... Eu combinei com ele de amanhã. Tá. Olha lá com o Lucas também. Amanhã, a partir de meio-dia, estamos lá, ok? Tá bom. Obrigada. Falou, gente. Um abraço para vocês, viu? Um abraço. Até semana que vem. Um abraço.